Bom dia, bom dia. Tudo bem? Estamos começando mais uma live. Bom dia. Maravilha. Estamos começando mais uma live às 11 horas. Tá perfeito. Tá ok. Muito bem. Pessoal, a live de hoje tem a participação efetiva da Academia de Direito da Exanc. A Academia de Direito da Exanc, para quem não conhece, é uma associação de alunos, uma junção dos alunos que se dedicam e que formam, né, essa academia no intuito de trazer um fomento para a qualificação, para o aperfeiçoamento, né, dos nossos estudos. É um grupo de alunos extremamente dedicado. Opa, tá dando um eco aqui. Só um minutinho, acontece. Os nossos estudos. É um grupo de alunos extremamente dedicado. Muito bem, vamos voltar aqui que estava dando um eco, né? Então, bom dia a todos novamente. Como eu estava dizendo, a Academia de Direito, ela é formada por um grupo de alunos muito dedicados que fomenta a qualificação do nosso estudo, do aperfeiçoamento jurídico. A Academia de Direito é responsável, juntamente com os professores, a formar e com a coordenação, da qual fazemos parte, a formar a Semana Jurídica. E nessa oportunidade, né, que diante da pandemia, nós não conseguimos fazer a Semana Jurídica presencial. Portanto, estamos fazendo nessa forma remota e a live nos proporciona realizarmos dessa forma, né? Nós já realizamos as lives com o Dr. José Cardoso, já fizemos com o Dr. Sérgio Pinto Martins, com a doutora Janaína Pascoal, e hoje nós temos a grata satisfação de termos mais um jurista de ponta, de primeira linha, para conversar conosco, né? É uma alegria imensa. E se nós formos pensar, por que direito civil na realidade, nova realidade, né? Muitos que não são do direito podem perguntar: o que é o direito civil? O que o direito civil interfere na minha vida? Muito bem. Se nós pensarmos em vender o nosso carro, se nós pensarmos em vender um terreno ou em comprar uma casa, o direito civil estará presente. Se nós pensarmos em casar, né, como estão os casamentos em tempos, hoje em dia, o direito civil também está presente. Se pensarmos em divórcio, o direito civil também está presente, bem como nas sucessões, né? Havendo um falecimento, como é que vai ficar o patrimônio, como será dividido? E para discutir sobre esses temas, sobre se nossa legislação de hoje ela é suficiente ou não para suprir e para regulamentar todas essas situações, nós temos a honra, a grata satisfação de receber a quem eu reputo ser um dos maiores juristas do Brasil, né? Para mim, ele, além de doutrinador, além de espetacular professor, ele está construindo um novo direito, seja pelos seus artigos, seja pelas suas lives. Ele é uma pessoa que realmente faz a diferença, e os nossos alunos já conhecem muito bem, porque estudam por suas obras, e ele veio contribuir hoje, acho que já chegou inclusive. Por favor, Simão, faça um novo pedido, me perdoe, não li aqui. Ele já está falando que já está presente aqui, e nós vamos receber com muita honra nosso professor José Fernando Simão. Ele é doutor pela USP, professor titular da USP, como eu estava dizendo, um jurista de renome nacional e internacional, a quem nossos alunos muito respeita e gosta. Eu vou só encontrar aqui, não estou encontrando, ele pediu, mas já aqui. Estamos aí começando então a receber, estamos aguardando
Aí, agora sim. Bom Agora sim. dia, Bom tudo bem, dia, Dani? tudo. É um prazer, estava falando a respeito, que é uma honra nossa recebê-lo aqui para essa live das 11 horas de segunda-feira. Agradeço imensamente sua disponibilidade. Não podemos estar presente, você que já nos contribuiu com a sua presença aqui em Sorocaba, e estaremos numa próxima oportunidade, mas que bom que você conseguiu um momento na sua agenda, porque eu vi que você está produzindo muito em tempo de pandemia, com 7, 8 lives por semana, fora os artigos e aula na graduação. Realmente é admirável o seu comprometimento com o direito, e aqui tem o nosso maior respeito, admiração e uma legião de fãs aqui em Sorocaba, viu? Muito Obrigado. obrigada pela sua participação aqui, e a sua contribuição vai ser muito importante para nós hoje. Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo bem, Dani? Tá tudo em ordem de som? Tô. Tá Tá bom. bom, tá bom. Então, você que desabilite um pouco os comentários nesse início da nossa live, porque senão a live fica pesada e depois ela acaba caindo. Eu tenho tido alguns problemas. Semana passada, com o IBDFAN de Uberlândia, eu estava falando agradavelmente por 45 minutos. De repente, caiu a live, porque, infelizmente, nesses tempos de pandemia, há um super uso da internet. Então, você clica aqui onde está nos comentários, tem 3 pontinhos, e desabilitar Tá. comentários. E daí desabilita e depois a gente reabilita mais perto do final da live. Eu Então, agradeço. Aí, maravilha. Como você já sabe muito sobre as lives, você me ajuda aí nesses controles todos. Obrigada. Desabilitei, peço desculpa então para todos aqueles que nós vamos abrir depois para os comentários, e agradeço todos que já entraram, que são muito bem-vindos aqui na live de hoje. Como tá eu mais disse, então, estamos aqui. Pois não, não. tá mais na regra do jogo desabilitar os comentários, porque eles sabem que não é um problema nosso. É que se a gente deixa os comentários correndo, a live fica pesada e muitas vezes ela cai no meio. E se ela cai, eu não consigo reingressar. Então a coisa tecnológica tem que ser compreendida também numa dimensão pandêmica. Mas depois disso, deixa eu agradecer. Eu conheci a Daniela há muitos anos. Ela tem como amigo um amigo comum nosso, que é o professor José Luiz Gavião de Almeida, que sempre teve na vida acadêmica dela e na minha com muita presença daquela marcante, uma presença afetiva e jurídica. Então, sempre tivemos esse nosso elo, que foi o professor Gavião de Almeida. Depois já tive aí na Exanc, em mais de uma ocasião, com palestras, tenho especial apreço por Sorocaba, e eu digo sempre que, apesar de nesse momento estar em São Paulo, fisicamente, e a Daniela em Sorocaba, fisicamente, no fundo, nós dois estamos na Exanc. E todos os senhores que nos assistem também. É uma nova dimensão do espaço físico. Eu efetivamente fiz muitas lives, agradeço as generosas palavras sobre os textos. Foram textos que tiveram uma boa repercussão, estão sendo muito citados em decisões judiciais. E os senhores sintam-se privilegiados, porque realmente eu estou terminando as lives. Eu tenho uma hoje, uma amanhã e um evento na sexta-feira. Depois eu acabo, porque a hora é de voltar para as pesquisas, sabe, Dani? As lives, elas são muito importantes, mas elas acabam tomando um tempo e uma energia nossa que é incrível. Sim, Porque uma hora de live corresponde a 4 horas de aula, porque há toda uma sim. dinâmica diferente de raciocínio. Então, eu estou essa semana acabando, daí vou participar só de um evento ou outro, mais eventos. Por exemplo, eu vou ter semana que vem um honroso evento de homenagem ao professor Valdir Grisardi, que é um dos reis da guarda no Brasil, um dos maiores estudiosos. Então, realmente, semana são mais 2 ou 3 e eu termino o ciclo de lives, pelo menos até meados de julho, para poder Mas explicar. a doutrina estaremos aí recebendo, sendo agraciados com muitos textos e muitos livros, principalmente nesse momento, como eu tinha dito a você um tempo atrás, que eu estou vendo você não só mais como um simples doutrinador, mas como um construtor do direito civil nesses novos tempos. E você está construindo um novo direito civil, trazendo os novos paradigmas, trazendo as realidades, né, diferentes, e colocando o direito civil dentro dessas realidades. Isso é surpreendente e, ao mesmo tempo, nos pegou de surpresa essa questão pandêmica,
mas a sua visão jurídica nos auxilia muito. Muitos que não são do direito, eles vêm assistindo essas lives e perguntam, né, mas esse tema, como que eu vou, onde eu vou tratar, como eu vou resolver? Porque nossa legislação de hoje, ela não mais satisfaz os nossos problemas nessa realidade. E nós sabemos que temos um projeto de lei transitório, né? Projeto 1179 de 2020, que é o RJET, chamado, né, como RJET, e eu gostaria de ter as suas considerações a respeito dessa nova legislação que vem como, entre aspas, um mini Código Civil nesse período já de julho para frente, porque a aprovação ela está se estendendo, então nós estamos com carência legislativa nesse momento, e os problemas estão acontecendo. Então, eu gostaria que você expusesse para os nossos alunos a respeito desse projeto, que você contribuiu, inclusive, com estudos para o nosso parlamento, e que você, então, tecesse algumas considerações a respeito desse projeto. O RJET, eu estou até abrindo o texto dele aqui no meu computador, foi aprovado pelo parlamento. Nasce no Senado, vai à Câmara, volta da Câmara para o Senado, no mecanismo constitucional, quando há emendas, e ele é aprovado pelo parlamento. Então, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ele vai à mesa do presidente Bolsonaro e deita em berço esplêndido, seguindo o hino. Na verdade, há um debate de por que o presidente Bolsonaro teria demorado tanto para sancionar e não sancionou até hoje. Os nossos espectadores, hoje, dia 8 de junho, a expectativa é que a sanção venha no dia 10, quer dizer, quarta-feira, daqui a 2 dias. Há um debate só político de por que o presidente não teria sancionado o RJET. RJET é uma sigla para Regime Jurídico Emergencial Transitório, RJET, das relações jurídicas de direito privado. Essa é a sigla RJET. Dizem, e eu começo pelo fim, que o presidente não sancionou o RJET porque há um dispositivo específico, são dois que o incomodam, em termos de visão política, porque jurídica ele não tem nenhuma, ele é bastante tosco, mas em termos de visão política, dois dispositivos o incomodam. Um que o incomoda diz respeito ao Uber e aplicativos de táxi, que o RJET vai ter uma regra no artigo 17, limitativa do percentual de retenção que a empresa pode reter com relação ao motorista. Vamos dizer, o Uber só poderia reter 15% do que fosse pago ao motorista. Retenção de, no máximo, 15%. Então, esse dispositivo está gerando controvérsia. Há muita crítica da doutrina especializada, com a qual eu concordo, se meter na relação de Uber e táxi com aplicativo é uma coisa que pode parecer boa, mas é, no fundo, uma invasão a uma economia livre de mercado que só pode dar confusão na prática. E esse dispositivo, o que se ouve, claro, eu não tenho inside information, é que está gerando a vontade do presidente de veto. Esse artigo, que é o 17, que está no capítulo 9 das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E um outro dispositivo, Dani, que parece que, segundo se diz a boca pequena, também é um dispositivo que tem desagradado o presidente da República, diz respeito a restringir festas em prédio. Porque o artigo 11 dá ao síndico poderes especiais e transitórios até 30 de outubro para restringir festividades no condomínio. E aí parece que é uma questão pessoal. O presidente gosta de festa, os filhos gostam de festa e não estão muito satisfeitos com esse dispositivo. Então, um é econômico, é o Uber, é o táxi. E o outro é uma questão de gosto pessoal. Como ele é um presidente mal assessorado juridicamente, ele é um presidente que produz mal juridicamente, e um dia eu postei isso no Facebook e disseram, mas é culpa dele? Não, é culpa do assessor. Só que em direito privado, nós temos culpa em elegendo. Se eu escolhi mal, eu sou culpado por tabela. Então, esses dois dispositivos parece que são problemáticos e que estão gerando a demora do presidente em sancionar o RJET, eventualmente vetando alguma coisa. Isso é o que se diz. Agora, sobre a sua pergunta,
da necessidade de uma regra transitória neste momento, eu sou daqueles que entende, já falei isso em várias lives e não mudei de ideia, seguindo uma máxima de uma série americana que assistia nos anos 90, e quem é seus alunos e meus não sabem nem que existiu, chamava-se Anos Incríveis, e o personagem principal era um menino muito espirituoso chamado Kevin Arnold, e ele dizia que desperate situations require desperate measures. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras. E, portanto, eu sou daqueles que acha que em momentos pandêmicos de exceção, em que há um colapso econômico, com reflexos jurídicos, é melhor ter lei do que não ter. Aqui eu sigo o que fizeram os franceses quando, em 1916, houve em 1922, desculpe, houve a edição da Lei Fayot para regulamentar contratos firmados no pré-guerra, antes da guerra, e que continuavam produzindo efeitos durante a guerra. E a Lei Fayot até dizia que ela cessava em 3 meses após o fim do conflito armado. 3 meses. Ela tinha uma validade de guerra mais 3. Guerra, fim da guerra, mais 3. Então, a prova disso é que quando a gente olha na internet, sites especializados, sites do STJ, sites dos TJs, as decisões sobre alocação, cada uma num sentido, algumas concedendo desconto, outras concedendo abono, outras concedendo adiamento, em decisões para todos os sentidos por conta da pandemia, percebe-se que há um custo nessas disparidades que mereceria um tratamento legal especializado. Você vai me dizer, mas Simão, peraí, se você olhar o RJ tal como aprovado pelo Parlamento, Senado, Câmara e Senado de novo, o artigo 10º, que tratava das locações, não foi sequer aprovado no próprio Senado. Ele estava no projeto originário, que contou com a elaboração de 2 grandes juristas professores, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e o professor Rodrigo Xavier Leonardo, e que depois contou com a nossa colaboração, minha, Tartucci e muitos outros. Aliás, a senadora Tebet menciona vários amigos como colaboradores, portanto, eu não estou fazendo autopromoção, está no projeto, o meu nome e tudo, entre muitos outros, muitos outros. E já a senadora Tebet vetou o dispositivo sobre a lei de locação. Ela já vetou. Ou seja, ele nasceu como projeto, mas sequer chegou na Câmara. Porque o projeto aprovado pelo Senado já tinha suprimido o dispositivo de o juiz, vamos dizer assim, intervir de maneira com parâmetros legais no contrato de locação de imóvel urbano. Existia um artigo 10º, ele morreu já no projeto. Então, a prova de que situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras é que me parece que a confusão na locação não é saudável ao mercado locatício nem ao direito. Simão, mas se viesse uma lei de locação, que não virá, porque o RJ não contempla o tema da... Quer dizer, contempla o tema do despejo, liminar, mas não é isso. Estou dizendo de revisão contratual do valor do aluguel. Não contempla esse tema. Seria melhor uma lei ruim, me perguntam os alunos, ou deixar o juiz decidir o caso concreto? Eu digo assim, olha, lei boa ou ruim depende do seu ponto de vista. Quer dizer, perguntar assim, você gosta do Código Civil? É capaz que 90% das pessoas digam, eu não gosto. Tem um dispositivo que eu não gosto, um artigo que eu não gosto. É que eu sou daquele, Dani, que acho que num sistema de cláusulas gerais, como é o nosso Código Civil, uma lei ruim é melhor que a ausência de lei. Eu dou um exemplo de uma área nossa de muito gosto, que palestrei a Inesanc. Quando o STJ começou a criar aquela balbúrdia sucessória na aplicação do 1829, na concorrência do cônjuge, eu dizia, gente, é melhor uniformizar a jurisprudência ruim do que não ter uniformidade e virar o caos. Aqui, eu sou da mesma tese. Era melhor uniformizar o procedimento de redução dos aluguéis ou de adiamento, diferimento, como fez em Portugal, uma lei clara, aplicável a todo o país e a todos os juízes, do que deixar essa confusão. Então, eu sou daqueles que, primeiro, gosto de uma lei excepcional, porque excepcional, não porque definitiva. E ela claramente diz, eu não revogo nada. Eu suspendo a aplicação de dispositivos. Então, eu tenho data para nascer e data para morrer. A maioria dos artigos cita 30 de outubro como a data para morrer. Então, eu gosto de uma lei provisória. Se for aprovada agora, essa semana, ela vai valer junho a julho, julho um mês, agosto, setembro, outubro, são 4 meses. Não destrói o direito privado. E também acho que nasceu tarde, porque tinha que ter nascido em março.
quando a pandemia começou, o confinamento começou. Agora o Brasil quase todo está numa política de desconfinamento. Mas para dizer o quê? Eu sou favorável à lei, gosto da lei e não acho que o texto aprovado tenha grandes problemas, ou seja, nossa, aprovar a destruição do direito civil. Não. Acho que simplesmente é uma lei que deveria ter vindo em março, é uma lei provisória e que, portanto, me agrada bastante. Perfeito. Eu concordo plenamente e a questão, inclusive, da locação é algo interessante, porque as decisões vêm se firmando para fazer essa alteração do contrato de locação, elas se firmam ou na força maior, ou na teoria da imprevisão, e eu sei que você tem uma concepção muito interessante a respeito das revisões, das decisões ou resoluções contratuais. Eu gostaria que você expusesse essa sua teoria, que me parece vem do direito alemão e é muito interessante porque ela foge dessas bases conhecidas como força maior, ou muitos falam, né, do caso fortuito, nós sabemos da divergência doutrinária, mas o Código Civil não distingue uma situação da outra, e também a teoria da imprevisão, e aí parece que o juiz juntou tudo, ele põe, vai alterar o contrato por força maior, teoria da imprevisão, muitos vão encerrar o contrato pelo mesmo fundamento. Então, me parece que o fundamento está meio perdido. Eu gostaria que você pontuasse, os nossos alunos principalmente, que já acham muitas vezes complexo dividir força maior de caso fortuito, e eu gostaria que você trouxesse a sua nova teoria a respeito dessas revisões e resoluções contratuais. Eu até hoje, para quem me segue no Instagram, lá no JF Simão, eu até pus agora um pedacinho de uma página do livro do professor Junqueira, uma página. São duas, né? Assim, lado a lado, que eu pus no Instagram. E eu sugiro aos alunos que leiam e aos nossos amigos que leiam, porque me parece que nesse momento, por isso que meu artigo, quem quiser o artigo também vai lá no Instagram, no Direct Message, eu mando para vocês. Eu tenho os links dos artigos, para não ficar divulgando o site. Vai lá, eu copio e mando para vocês. Mas eu tenho uma teoria de que o sistema jurídico brasileiro é bem construído em termos legais e é mal aplicado por culpa da doutrina. Não estou aqui dizendo que é culpa do judiciário. A doutrina brasileira é uma doutrina que muitas vezes é de ocasião. E também não estou dizendo todos. Não estou falando universo. Estou dizendo, muitas vezes é uma doutrina de ocasião. Então, dá uma pandemia, você recebe na sua caixa de mensagem 500 artigos das pessoas de origem mais diversas, então não estou julgando quem escreveu, porque não os conheço, das origens mais diversas, e você lê, passa os olhos, e que aquilo está tudo errado. Ou seja, por que está tudo errado? Porque o sistema jurídico brasileiro, como os sistemas jurídicos romanos germânicos, ele tem na força maior a regra do 393 do Código Civil, que não é lá muito diferente de todos os outros códigos, com as suas peculiaridades. A força maior põe fim ao nexo de causalidade. Rompe o nexo e, portanto, não há dever de indenizar. Ela extingue o contrato sem culpa, porque a força maior e o caso fortuito, fatos necessários ser feitos era possível evitar ou impedir. Eles têm esse condão mágico. Eles desaparecem com o contrato, resolvem o contrato na modalidade ex nunc. Na modalidade, desculpe, pronunciado, ex tunc. Volta para o passado. De então, desde então, né? O ex tunc. Então, isso estava muito claro no sistema. Então, por exemplo, eu escrevi: esqueçam a força maior e pensem na base objetiva do negócio. Claro que tem contratos, Daniele, que são extintos pela força maior. O show do Metallica, que ocorreu em abril em São Paulo, não ocorreu. E não vai ocorrer mais. Dizer que o Metallica vai voltar para o Brasil, ele tem uma agenda comprometida até 2030. Então, há eventos que o contrato morre, sem culpa. Então, devolve o dinheiro do show. E não há perdas e danos. Mas eu sofri pela perda do Metallica. E o universo. Eu sofri pela ópera, o outro sofreu pelo Michel Teló, que eu abomino, mas muita gente gosta, e assim vai. Nessas hipóteses, é a força maior mesmo, porque a prestação se torna impossível sem culpa do devedor, por uma razão de saúde pública, da pandemia, que impede a aglomeração. Aí o Bolsonaro editou a MP, que se não me engano é 948, eu nunca me lembro o número, mas aqui tem que ter uma MP, que a devolução é em 12 vezes, na hipótese de força maior.
Mas o CDC se manda pagar de uma vez só. Bom, daí vamos pensar num mundo pandêmico. Um mundo pandêmico é um jogo de perde-perde, tenho dito em todas as lives. Assim, ninguém fica feliz. Nem o dono do show, que é o empresário que trouxe o artista, e nem o Simão, que não foi à ópera, como aconteceu comigo no Municipal. Eu já perdi 2 óperas, e vou perder todas, porque esse ano o projeto não vai ter nada. A pergunta é, o Simão tem direito ao reembolso integral e à vista do que ele pagou? Tem, pelo CDC. A MP do Bolsonaro traz um parcelamento em 12 vezes. Daí se debatem, né? Civilistas debatem. É possível que a MP, se for convertida em lei ordinária, afaste regra do CDC? Claro que sim, porque o CDC é uma lei ordinária e que outra lei ordinária especial pode afastar a incidência de certas normas. Ah, mas isso é injusto com o consumidor. Eu concordo que é injusto com o consumidor parcelar em 12 vezes. Mas a pergunta que se faz nesse momento é, eu disse isso numa live com o Procon de São Paulo, é melhor devolver em 12 vezes ou a gente quebra o sistema, todas as empresas quebram e não vai ter mais show no Brasil nem depois da pandemia porque não tem mais empresa de show? Ah, professor, mas os lucros são deles e os riscos são de vocês, consumidores? Não, não. Normalmente não. Os lucros, os riscos são do fornecedor. Só que nesse momento, parcelar em 12 vezes com correção monetária e juros, como manda a MP, me parece que é uma medida de equilíbrio resolutivo, porque o contrato está resolvido pela força maior, se quiser usar o termo popular, decisão, mas vamos usar o técnico, um equilíbrio resolutivo do que quebrar todo mundo. Ah, mas isso é uma opção política. E política e legislativa. O legislador pode fazer opções por sacrificar o consumidor nesse momento. De maneira provisória, de maneira transitória, de maneira suave, porque afinal o valor é corrigido. Não faz muito sentido, na minha opinião, eu manter um mantra da realidade A, que era até 13 de março, antes da pandemia, os direitos do consumidor são inatacáveis. Eu não estou atacando, eu estou fracionando sem prejuízo monetário, porque ele está recebendo juros de correção. Então eu sou daqueles que lê a força maior para os pacotes turísticos e para os shows como extintivo dos contratos, com a chance de receber o dinheiro de volta, com preferência em remarcar, porque me parece que a preferência é sempre a conservação do contrato. No caso do show é impossível, no caso do pacote turístico é possível. Eu posso imaginar que em outubro a pandemia vai estar amenizada e eu consigo ir para Buenos Aires, comer as minhas empanadas. Então, a prestação principal é remarcar o pacote turístico e, se não conseguir a resolução, e entendo que o devolver em 12 vezes está perfeito num sistema pandêmico de crise econômica e quebra. Não sei se você viu, uma das maiores agências de turismo brasileira, a Queensberry, pediu recuperação judicial. Então, para mostrar que não interessa ao consumidor exigir os seus direitos nos exatos termos do CDC, e a empresa quebra, porque ele fica sem nada, porque ele é o último credor a receber. Então, me parece, apesar da raiva do professor Tartucci, 12 vezes excessivo, devia ser 6. Bom, é o que temos na lei, na MP. São 12. Me parece que a solução é adequada para um momento pandêmico de recessão e de quebra-quebra. Agora, a segunda parte da sua pergunta é a base do negócio. Porque, no fundo, as brigas que nós temos no judiciário, e eu chuto, porque eu vejo as decisões que recebo, majoritariamente não estão no pacote turístico nem no show cancelado. Elas estão no pagamento de prestação de dinheiro. É a escola que eu estou pagando. São contratos de trato sucessivo com pagamento em dinheiro. A briga toda não está no pacote turístico nem no show do Metallica. A briga, pelo volume de decisões que tem saído, e já leis estaduais também, elas dizem respeito a prestações que dá. Basicamente, locação. Eu estou dizendo básico, tem outros contratos. Mas que a gente tem visto as pampas na internet. E educação. São os 2 contratos que estão, locação e prestação de serviços educacionais, são os 2 contratos que estão na crista da onda, que estão no debate, que estão postos à mesa, que estão sendo renegociados voluntariamente pelas partes de maneira mais madura no mercado locatício, porque é um mercado mais maduro e se percebe na nossa advocacia, Daniele, que há um grande esforço de renegociar. Poucos os casos vão para o judiciário, ainda bem que entupir o judiciário, mas, ao outro lado, uma grande dificuldade no setor educacional. A maturidade do setor locatício não reflete no educacional. Está vindo uma grande dificuldade de negociar. Então, isso joga na mesa o problema da base do negócio.
Eu talvez restringisse a nossa live à locação, porque depois, eventualmente, vai ter um pouco de família e sucessões e o tempo de 1 hora voa, então eu não poderia perder todo o tempo em contrato. Mas na locação, eu eventualmente teria a dizer o seguinte para os senhores. Eu sou daqueles sujeitos que sou um civilista clássico. Eu estudo categoria jurídica e eu gosto de direito civil raiz. Então, eu não sou um sujeito que acredita que o direito civil serve para distribuição de renda. Eu não acredito. Eu não acho que o desemprego no Brasil se resolve abonando locação, dizendo locatário não paga aluguel. Eu não acho que a fome no Brasil se resolve dizendo função social do contrato, seu aluguel cai pela metade porque você está passando fome. Eu não acredito, porque acho que isso chama-se proselitismo barato. É usar o contrato para resolver o problema social em que isso destrói a confiança no contrato e destrói a confiança no sistema contratual. Então, eu sou daqueles rígidos, Daniele. Eu não aceito reduzir aluguel porque o cara está desempregado. Como nunca ocorreu na crise econômica que o Brasil nas crises econômicas que o Brasil passou, porque não estamos na primeira. Quem acha que essa primeira crise econômica volta em 2014, para não voltar nos anos 80. Então, o sistema brasileiro nunca comportou revisão contratual por razões subjetivas do próprio devedor. O devedor empobreceu, o devedor ficou doente, o devedor está desempregado. Porque aqueles que acham que o direito civil se presta a fazer uma política pública de divisão de renda, eles têm um pequeno problema em enfrentar. Porque não é no contrato de locação só que eu vou ter problema tendo empregado. É todo o contrato que eu celebrei. De escola até o pagamento do meu condomínio. Se eu estou desempregado, eu não posso pagar condomínio. Então, o condomínio quebra a mão de uma parte, porque afinal eu estou desempregado. O problema desta forma de enxergar o direito civil, que está presente nos tribunais. Simão, eu conheço julgado que... Eu sei, eu também conheço. Eu acabei um artigo agora que eu vou publicar em coautoria hoje. Vai na coluna do Migalhas Edilícias com o professor Alexandre Gomide, em que eu e ele, mas eu que fiz essa parte com letras duras, eu digo, o tribunal que diz que como você está desempregado, você não pode pagar mais a casa própria. Então você está liberado do contrato, sem multa, sem nada, porque afinal é o desemprego. Ele faz uma justiça Robin Hoodiana, porque o sistema não analisa as condições pessoais do devedor para saber se ele pode ou não pagar. Ou seja, não é assim, Daniele, eu ponho no processo em que eu devo o meu extrato bancário. Está tudo vermelho. Põe minha declaração de renda. Só tem dívida. Então, eu estou assim, bom, como o doutor Simão está pobre, ele paga menos. Não existe essa lógica. Esta lógica de distribuição de renda é de política pública. Não é do direito privado. Então, dando a segunda parte da resposta. O que faz o locatário desempregado? Devolve a casa e vai morar na rua. Ah, mas o locador não tem isso. Então, negocia. Negocia. A gente pode ajustar. Por 1 ano, se está desempregado, você vai pagar 10% do aluguel. Tá justo, combinamos. Mas se não combinarmos, ele cai fora. Morar de graça não é função do direito civil. É função de política pública habitacional. Agora, vamos para o segundo problema. Então, para deixar bem claro, quem está desempregado não tem impossibilidade de pagar o aluguel se ele tem força maior. Ele pode não ter dinheiro, mas não é força maior. Ele continua devendo aluguel. Porque a prestação de dar dinheiro não se extingue porque eu estou desempregado. Não há essa lógica e nunca houve. Segundo problema interessante é a questão das locações que eu chamo de comerciais para dar clareza ao valor. A lei chama de não residencial. Eu vou chamar de comercial, pedir licença para dar clareza. Tá? Porque um escritório não é comercial, mas é não residencial. Mas vamos pensar em comercial, que eu gosto de termos precisos para não evitar confusão. Eu sou locatário. Então, daí o mantra da pandemia. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Os locatários não podem mais pagar aluguel. Eu pergunto, por quê? Ah, professor, porque está todo mundo pobre. Eu não sei. Eu não sei quem ama isso. Dado está colocando na mesa. Eu sei que os advogados, de maneira oportunista, fazem a correlação com a pandemia e empobrecimento para tentar liberar tudo, até em pensão alimentícia. Agora já até ultrapassa o contrato. Eu digo assim, muito bem, qual é o seu problema para essa afirmação? Não, professor, vou dar um exemplo. As pessoas hoje em dia, como o raciocínio é muito leve, elas raciocinam por mantra de rede social. O que está no Instagram e no Facebook é verdade jurídica. Então, vamos lá. Professor, por óbvio que o restaurante fechado fatura menos. Eu digo, acredito
Que sim, mas não sei. Eu não sei, porque eu tenho notícias de restaurantes que faturam zero, como Itamaraty, fechou as portas. E é um dado, ele fatura zero. Então esse é um dado real. Aqui embaixo, o Café da Fazenda, do meu querido amigo Ricardo, fatura zero, está fechado há 3 meses. Então estamos de acordo com esse mantra. Mas eu conheço realidade de empresários da área da alimentação que se reinventaram e criaram um sistema bacanérrimo de delivery e que estão vendendo muito bem, sendo que estão com o salário de funcionários reduzido por conta da MP do presidente Bolsonaro. Então, eles estão mantendo uma margem de lucro e não fantástica, mas não estão quebrados. E o mantra da internet é que todo mundo está quebrado. Isso gera oportunismo, o chamado efeito manada. Porque a Daniele, que é dona de um restaurante quebrado, porque está fechado, entra com uma ação para reduzir o aluguel. O Simão, que é vizinho da Daniele, e que é o maior vendedor de comida libanesa de Sorocaba, e está fazendo uma entrega porta a porta, está ganhando uma fortuna no delivery, fala, pô, mas se a Daniele baixou o aluguel, eu quero também baixar. E vai no judiciário com a mesma petição que a sua, mesmo advogado. É cópia. Eu não junto um extrato de quanto eu faturo. Eu não junto um extrato de gasto assim. Eu não posso pagar. Então, me parece que o desequilíbrio contratual, ele passa por uma análise global do contrato. Eu disse isso no Ibradinho outro dia. A regra no sistema é pacta sunt servanda. O aluguel deve ser pago. Mas, Simão, mudaram as bases. Ertmann, na Alemanha, depois Ertmann é O-E-R-E, Ertmann, M-A-N-N, Ertmann. Depois Larens, a base objetiva do negócio. Nós tínhamos aí fechou o shopping, que fechou a loja, devolveu o ponto, sem multa, paga o aluguel do mês e vai embora. É uma mudança de base objetiva do negócio. Não é porque eu não posso pagar, é porque antes a loja estava aberta, agora está fechada. Eu contratei para ter loja aberta. Eu pergunto, se eu contratasse hoje uma locação para ter um restaurante que está fechado, eu não posso reclamar, eu já sei que está fechado. Se eu hoje alugar o prédio aqui de baixo, fechou o restaurante, eu não posso reclamar. Que base mudou? Nenhuma, estava fechado. Eu aluguei um imóvel fechado. Reparem, senhores, que a mudança de base é porque eu aluguei um imóvel que pressupunha ser aberto. Claro, como todo. Agora, hoje, Dani, eu te pergunto. Você fala assim, Simão, meu irmão posterior, afetou-se o sinalagma chamado de funcional, não do nascimento. Então vamos reduzir. Mas reduzir, para mim, não é reduzir e dar desconto. É adiar o pagamento. É diferir no tempo. Você não pagar hoje para pagar amanhã. É a mesma coisa das faculdades que não conseguiram transformar os cursos em virtual. Eu digo assim, os meus alunos da São Francisco perderam zero. Porque no dia 12 de março eu estava lá, dia 19 eu estava aqui. O que mudou? Nada. Eu dei todo o programa, todo o conteúdo, todas as horas. Aliás, para isso ficou até melhor. E como eu pus no YouTube, eles assistem no YouTube, a aula pode assistir de noite. Eles ganharam. Eles podem trabalhar a manhã inteira e à noite ver minhas aulas, ou ver de sábado. Mas para dizer o que para você? Quando a faculdade diz assim, medicina,
não paga? É falar, paga mais para frente. Paga menos hoje, porque a loja está fechada, e paga mais para frente a diferença. Por que eu estou te dizendo isso? Me parece que a ideia de moratória é uma ideia completamente estapafúrdia, porque ela faz com que o juiz perdoe parcela contratual. E o juiz não pode perdoar parcela porque ele não é contratante. Então, eu lamento dizer que, mais uma vez, há um grupo de decisões Robin Hoodiano. Você tocou num assunto importantíssimo, porque a Lago São Francisco continuou com as aulas, como a Exanc também, com o sistema remoto. Isso aqui para nós, eu já disse isso para todo mundo, isso aqui não é um prazer. Isso é o que nós temos para hoje. Agora, eu vou dar um outro dado para você. O professor vai e produz a sua aula. O professor vai e disponibiliza o chat de dúvidas. O aluno diz assim, professor, eu sou idoso, eu não consigo assistir aula por computador, eu não quero. Direito dele. Resolução contratual, não tem multa, ele vai embora. Eu contratei sala de aula e estou tendo na internet. É direito dele. Ele não é obrigado a continuar, porque mudou a base. Agora, dizer que quer redução assistindo às aulas é uma coisa ilógica. E eu disse isso outro dia na live da FMU, porque assim, os alunos começam, não, professor, eu tenho desconto. Desconto do quê? Você tem aula, você tem prova, você tem chat de dúvidas, você tem conteúdo. Então, sessões, nós temos um problema aqui, que é a seguinte. O Código de Processo Civil dá um prazo para abertura do inventário. E é o artigo 611 daquele diploma de processo. O RJET, no artigo 16, vai dizer que para sucessões abertas neste ano, a partir de 1º de fevereiro de 2020, o termo inicial daquele prazo, de 60 dias para abertura dos inventários, não começa agora. Começa em 30 de outubro. Ou seja, todas as mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro, com a aprovação do RJET, que não teve a sanção ainda, portanto, não é voltar, é daqui para frente. Elas terão um prazo dilatado para 30 de outubro para abertura do inventário. 611 do CPC. A grande pergunta que os ouvintes vão fazer é para que serve o prazo de 60 dias. Qual é a punição? Qual é a vantagem de adiar esse prazo? Nenhuma em termos de direito material. Porque não há punição
para quem não propõe o inventário judicial, quem não vai atrás e produz a escritura extrajudicial. Não há uma punição. Não é assim, herdeiro, você perde patrimônio por causa disso. Não tem essa punição. O efeito prático é tributário. O recolhimento do tributo, e aí vem o detalhe, nós estamos em São Paulo. Eu disse isso numa live com o Toscano semana passada. Tomem cuidado, porque algumas isso, nós precisamos ter um debate se a lei federal pode ou não pode adiar recolhimento de lei estadual. Era um debate maior. Ela só disse que a abertura do inventário pode ser depois de outubro. Então, para São Paulo, meus amigos e minhas amigas, não se fiem nisso. Recolham o IPCMD, porque vão pagar multa e não tem base jurídica para discutir. Para quem está no Brasil, que eventualmente a lei tributária diga que o pagamento é depois da abertura do inventário, pode ocorrer, cuidado, porque como o RJET ainda não foi sancionado, esse prazo está correndo. E se o prazo chegar ao fim pela lei estadual do Paraná, por exemplo, ou do Amazonas, que eu desconheço, o RJET não retroage. Então, vocês já vão ter a multa, porque a lei tendo dinheiro para jogar com a lei, não faça isso. Porque isso aqui vai dar confusão tributária. E depois vem as multas tributárias. E a Daniele, como advogada de família, sabe que discutir com a Receita Estadual uma multa tributária, não, é melhor você pagar. Porque são 30 anos de debate e depois você vai para a dívida ativa e dá aquela confusão tremenda e não acaba o inventário. Porque o juiz não vai homologar o inventário até recolher o tributo. Ou seja, você ferra a vida do seu cliente. Então, esse é o primeiro ponto. É o ponto dos inventários. E o segundo ponto de família, são dois só, tá? O 15 e o 16, não tem mais do que isso, tá certo? Ele vai dizer que a prisão do devedor de alimentos é domiciliar e não é uma prisão no estabelecimento prisional fechado, regime fechado.
precisa ter algum controle, tornozeleira, sei lá. Bom, agora vamos para a terceira nota para muitas perguntas. O STJ, semana agora passada, decidiu não suspender a prisão e jogar a prisão para o fim da pandemia. Só que jogar a prisão para o fim da pandemia tem dois problemas. Um, eu preciso dos alimentos hoje. E a pressão hoje não vai ocorrer, porque é para o fim da pandemia. E dois, se eu continuar devendo após o fim da pandemia, eu vou ter duas prisões para o alimento de abril ou maio e mais de outubro. Então, sim, é um jogo de perde-perde. O que faz o RJET é uma solução. Boa ou ruim? Eu gosto de ter uma. Melhor do que não ter nenhuma. Melhor seguir a regra daquele comunicado 62 de 2020, que já diz que a prisão do devedor devia ser em sistema domiciliário. E parece que o jogo de perde-perde, eu assumo que isso aqui não é o ideal. Eu assumo que isso aqui tem problema. Mas eu assumo que pôr o cara preso, eu não admito, porque é pior dentro de um jogo de pior. Num sistema de perde-perde, as decisões judiciais têm que ser perda menor e não evitar a perda, porque isso é impossível. Então, são dois motivos que me parecem, o primeiro, consentâneo com a realidade, sujeito a críticas. E o segundo, a depender da lei estadual com alguma aplicação, a depender da lei estadual com nenhuma aplicação. Eu, Tartucci, Mário Delgado, João Aguirre e Bunazar propusemos uma ideia de um grande RJET de fazer sessões para a senadora Soraya. Mas a gente tem que ler esse momento numa curva que indica que conforme a UTI vai tendo menos uso, é porque a doença está menos forte. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Não é que eu estou fazendo aqui curso de epidemiologia, eu estou dizendo que um RJET de família que nasça daqui a 2 meses ou 3... Já não serve. Já não serve. É verdade. Então, por isso que eu estou dizendo aos nossos amigos, não é que eu estou defendendo de política A ou B. Não é isso. Para mim é relevante desconfinar ou não desconfinar. A pergunta é outra. A sua pergunta. Aprovado esse RJET como está, é bom? Bom, pelo menos esse hoje ainda tem alguma utilidade. A se aprovar um RJET em outubro, a utilidade é zero. Porque com a leitura que se faz das curvas essa razão de existir. É, assim, fantástica toda a observação, isso daria, cada live daria efetivamente um tema específico do direito civil e nós teríamos muito para discutir, é sempre um prazer imenso ouvi-lo, saber das suas posições, saber dos artigos, né, que está escrevendo e da sua atividade profissional, e saiba que será sempre muito bem-vindo aqui em Sorocaba, e terminando essa pandemia, já está convidado para a próxima Semana Jurídica, que será presencial, sairemos jantar depois, que é muito agradável, e será um prazer, estaremos também nos veremos.
e sem saber do dia de amanhã. Eu costumo brincar. Mas eu tenho severas dúvidas da história, que eu sou apaixonado por história, se essa ponderação é correta. Acho que nós estamos adotando um modelo da gripe espanhola que não é exatamente o que vai acontecer na Covid. A Covid é uma SARS, e é uma SARS diferente, mas é uma SARS que vai ser rapidamente debelada e que rapidamente haverá vacina. A vacina da cachumba demorou 4 anos, mas a cachumba não matou 300 mil pessoas em 3 meses. Então, a SARS passa. Segunda nota, os congressos serão virtuais. O do IBDPAN, por exemplo, é o nosso congresso dia... Ó, Sueli, tchau, Sueli, um beijão. Dos dias 17... Sueli, beijo, Sueli, maravilhosa. 17, 18 de... Depois você grava, tá, Dani, no IGTV. Sim, tá bom. Você grava, depois eu mando pro meu YouTube. Tá bom. O congresso 17, 18 de setembro do IBDFAN de São Paulo já é todo virtual, já transformamos. Vamos fazer um congresso internacional do IBDConte, direito contratual, com Lisboa também virtual. Então, os congressos vieram para ser virtuais, sabe, Dani? Eu vou te dizer uma coisa sobre os nossos jantares. Eu acho que nós vamos ter que priorizar os convívios virtuais por algum tempo. Não só pela pandemia, que vai passar, e mesmo quando houver a vacina, por uma questão de tempo. A gente não consegue, talvez, fazer mais do que a gente estava fazendo. Olha, Fernlândia, Bruna. A gente não consegue mais fazer o que a gente estava fazendo, que é sair de São Paulo 3 da tarde, chegar em Sorocaba às 4, dar palestra às 8, voltar. No dia seguinte, estar aqui 7 horas da manhã. Nós vamos ter que ter uma outra dimensão. A dimensão vai ser pelas redes sociais, a dimensão vai ser pelo convívio no Instagram. É uma dimensão que não é... O de outubro em Gramado ainda estão dizendo que é presencial. Mas eu acho que precisam pensar melhor nisso. Assim, a USP hoje publicou um comunicado que não volta às aulas presenciais, senão agosto e setembro já estão telepresenciais. Quer dizer, então é dia a dia, tá? Eu não sei se sai em outubro um congresso, mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que essa onda virtual, ela não é pior, ela só é diferente. Essa onda que eu digo, essa expansão virtual, ela só traz pra gente, na verdade, uma reflexão de que talvez a gente fizesse coisas que a gente não precisasse fazer. Talvez eu pudesse, sim, estar uma semana em Portugal trabalhando e dando aula aqui, não precisasse pedir para um colega me substituir, como era a rotina. Talvez. Talvez eu pudesse estar lá em Portugal fazendo minhas pesquisas e dar um mês de aula virtual sem prejudicar o conteúdo. E depois voltaria para as aulas reais. Não estou dizendo que eu nunca mais apareço na sala de aula. Eu estou dizendo que essa ideia de que o mundo se opõe entre presencial físico e presencial à distância não é real. Ele pode ser um mix das duas coisas. E esse é um que parece que vai ser mais interessante do que o anterior, nesse ponto. Vai ser bem mais... E a gente aproveita muito. E a gente aproveita mais. Mas interessante eu poder dar uma palestra para você às 6 da tarde, acabar às 7 e às 8 eu estou na Sala São Paulo vendo meu concerto. Seus alunos foram atendidos e eu não andei 4 horas de carro, 5 horas para ir e voltar. Mesmo Sorocaba perto, o trânsito para sair de São Paulo às vezes demora 1h30 para sair de São Paulo. E mais uma. Verdade. Então isso tudo nós vamos ter que repensar. Eu acho que as pessoas vão parar